Olá, queridos, graça e paz, amados do Senhor. Vamos ler as Escrituras, iniciarmos esse momento de oração ao nosso Deus. Marcos, capítulo 16, a partir do verso número 14, os irmãos conhecem bem esse texto, fala sobre a ordem para evangelizar. A palavra do Senhor diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Meus irmãos, alguns fatos nesse texto precisam ser destacados. Primeiro, nós devemos observar o contexto. O Senhor Jesus já havia se entregado em nosso favor naquela cruz do Calvário. Ele foi acusado injustamente e foi crucificado. E naquela cruz ele carregou sobre si os nossos pecados. Depois, ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, apareceu a alguns, e o verso número 14 nos diz que os 11 estavam incrédulos e com o coração endurecido, não haviam dado crédito àqueles que haviam visto o Senhor Jesus ressurreto. E o mestre então lhes chama a atenção. O Senhor os repreende, porque a incredulidade não pode fazer parte do povo de Deus, não pode tomar o coração daqueles que creem no Senhor. Olhando para as Escrituras, nós vemos o Senhor Jesus dizendo que era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos homens, viesse a sofrer e ser crucificado, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Os discípulos sabiam disso, mas ainda assim, diz o texto, o mestre precisou chamar a atenção deles, porque estavam incrédulos e com o coração duro. Já que nós devemos pedir ao Senhor graça para que não venhamos a também deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração, ou a dureza fazer parte da nossa vida. Que possamos crer com todo o nosso ser naquilo que o Senhor Jesus disse em sua palavra e que temos diante de nós. Tudo que ele disse, ele é suficientemente poderoso para cumprir e tem cumprido. A segunda parte que nós queremos reforçar diz respeito à ordem que temos para evangelizar. Algumas pessoas dizem que não é uma ordem nesse texto, mas que na realidade o texto diz: indo por toda parte, preguem o evangelho. Nós não iremos entrar nesse mérito, mas iremos destacar o princípio fundamental do texto, que é a responsabilidade que pesa sobre todos nós. Nós que conhecemos o Senhor Jesus, já tivemos o coração transformado por Ele, somos chamados para sermos testemunhas do Senhor. Lá em Atos, o capítulo 1, verso número 8, diz que nós somos então testemunhas do Senhor para levarmos as boas novas em todos os lugares que formos.
perto ou longe, para aqueles com os quais temos contato, nós devemos proclamar as boas novas. Lá o texto bíblico fala em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós podemos e devemos começar com aqueles que estão dentro do nosso lar e que talvez ainda não conhecem o Senhor. A partir deles, podemos avançar para os nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Todos precisam conhecer o Senhor, ter vida eterna, tal como nós temos pela graça de Cristo. Portanto, aonde quer que formos, devemos pregar o Evangelho. Devemos buscar sabedoria em Deus para proclamarmos essa mensagem que muda o coração, que transforma a vida, essa mensagem de que só há vida em Jesus Cristo, o Filho de Deus que se encarnou e que pagou o preço pelos nossos pecados. Essa é a mensagem que temos e a mensagem que somos chamados a anunciar. Há um hino muito bonito que nós cantamos, o hino número 287 dos nossos hinários, e o título desse hino é Igreja Alerta, e diz: é tempo, o Mestre está chamando já, marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar, cumprindo a ordem santa do bom Salvador. Cumprindo a ordem santa do bom Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, o texto bíblico no verso número 16 diz que aqueles que creem não serão mais condenados. Aqueles que creem, forem batizados, serão salvos. Porém, aqueles que não creem serão condenados. Aqui nós somos alertados sobre quão importante é a mensagem que pode mudar o destino eterno dessas pessoas que ainda se encontram nas trevas. Precisam conhecer o Senhor Jesus para poderem fugir da condenação vindoura. E nós então somos chamados a proclamar, buscando a Deus, pedindo a Deus que nos capacite para que sejamos luz neste mundo em trevas, levando a mensagem do Senhor, a fim de que aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo cheguem ao arrependimento, se encontrem com Cristo e que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor nosso Deus. Verso 17 e 18 é polêmico e há muitas discussões. Nós cremos que estes sinais acompanharam os irmãos que creram durante a época apostólica, mas que cessaram ali. O Senhor ainda tem todo o poder e pode continuar agindo através daqueles que Ele deseja, livrando de venenos, de ciladas, concedendo que milagres aconteçam, mas isso não é uma regra. Deus faz se Ele desejar. Esses sinais acompanharam o ministério apostólico, mas nos nossos dias não devemos entender como uma regra que Deus tem que nos usar nestes mesmos moldes e que ainda que bebermos veneno ou sermos ofendidos por alguma serpente, então Deus tem que nos curar. Nós não cremos deste modo. Ele pode nos curar, se assim desejar. Se não desejar, nós iremos nos encontrar com Ele com alegria, submissão e em adoração. Mas, encerrando, meus irmãos, essa pequena, breve reflexão, nós vemos que o verso número 19 fala sobre a ascensão de Cristo. Após ele ter falado isso aos irmãos, o Mestre então foi recebido aos céus, assentou-se à destra de Deus. Aqui fala sobre a majestade de Cristo,
a autoridade, o poder de Cristo, sendo recebida à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nosso credo apostólico nos ensina que Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E aqueles que creem no Senhor serão absolvidos neste julgamento. Aqueles que não creem serão condenados. De novo, a responsabilidade que temos de anunciarmos essa mensagem de salvação em Jesus Cristo. O verso número 20 nos diz que o Senhor então abençoou aos discípulos e eles pregaram o Evangelho em toda a parte. Sinais e prodígios eram realizados e a mensagem da salvação anunciada. Muitos vieram à salvação por meio da mensagem apostólica, ministério apostólico, homens que se dedicaram na proclamação da mensagem. Essa responsabilidade pesa sobre nós também. Somos chamados a proclamar o Evangelho. E isso é muito importante, meus irmãos, porque nós não podemos nos esquecer desta responsabilidade. Comece dentro do seu lar, proclamando, ensinando sobre Jesus Cristo. Peça a Deus sabedoria e graça. A partir do seu lar, proclame a mensagem aos seus vizinhos, amigos de trabalho, aqueles com quem você tem contato. Convide-os para vir à igreja, ouvir a mensagem da salvação. Ore por eles, para que o próprio Deus possa retirar as vendas dos olhos e eles venham a confiar no Senhor para ter vida eterna. Nós precisamos ser uma igreja evangelizadora, testemunhas fiéis do Senhor, luz nesse mundo em trevas. Há muitas pessoas na nossa cidade que precisam conhecer Jesus Cristo. E nós devemos ser instrumentos do Senhor. Não se cale, não guarde essa mensagem para você, mas proclame, convide para vir à igreja, entregue um folheto, envie uma mensagem, ore por aqueles que você sabe que precisam conhecer a Jesus. Nós vamos orar nesse instante. E nesse primeiro momento, iremos interceder ao Pai nesse sentido, para que nos use e para que realize a obra da salvação no coração daqueles que nós anunciarmos a mensagem, para que o Senhor nos transforme em uma igreja evangelizadora, uma igreja que continua a proclamar a mensagem da salvação e em todas as circunstâncias. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, cheio de graça, compaixão e bondade, obrigado porque com o Teu Santo Espírito o Senhor nos quebranta e nos sensibiliza e nos confronta e nos corrige. E quando estamos, ó Pai, caminhando, nos deixando entregar a incredulidade ou a dureza do coração, o Senhor, com compaixão e graça, nos corrige, nos repreende e nos faz voltar à dependência e à confiança do Senhor. Querido Deus, reconhecemos que há uma grande missão a cumprir. E como igreja do Senhor, pertencendo à igreja do Senhor, nós temos essa responsabilidade. Muitas vezes nos calamos, quando deveríamos falar com alegria e simplicidade sobre a obra do Senhor Jesus realizada em nosso favor. Muitas vezes ficamos intimidados, talvez até constrangidos. Não permita, Pai, mas dê-nos ousadia, força, sabedoria para proclamarmos a mensagem da salvação dentro dos nossos lares, com os nossos amigos, vizinhos, aonde quer que formos. Dê-nos
uma vida santa e ajuda-nos a falarmos de Jesus Cristo àqueles que ainda estão nas trevas. Santo Deus, desperta a cada um de nós, desperta a igreja do Senhor, para que possamos nos envolver nessa obra tão importante e necessária. Tua palavra diz que aqueles que creem serão salvos, mas os que não vierem a crer serão condenados, isso por toda a eternidade. Deus eterno, nos use neste mundo, em nome de Jesus. Permita que os nossos visitantes sejam sensibilizados pelo Teu Santo Espírito e com a Tua graça cheguem ao arrependimento e se entreguem a Jesus e passem a viver para Jesus Cristo, demonstrando amor, confiança e dependência dEle. Em nome de Jesus, só o Senhor pode quebrantar os corações e transformar as vidas. E nós imploramos a ação do Senhor em nós e através de nós, para que possamos cumprir esta grande comissão. Perdoa-nos pelas vezes que fomos negligentes e ajuda-nos, em nome de Jesus, para não calarmos dos nossos lábios em nenhuma circunstância, mas com ousadia e sabedoria, proclamarmos aquilo que o Senhor já realizou nas nossas vidas e aquilo que o Senhor pode fazer na vida daqueles que ainda estão nas trevas, ainda estão endurecidos, ainda estão sob a escravidão do pecado. Ó Deus, nos use, em nome de Jesus. Nós imploramos a Tua bênção sobre nós, sobre os nossos visitantes, sobre aqueles com os quais nós nos relacionamos. Pedimos por aqueles que têm acompanhado, Pai querido, os cultos, as transmissões da Segunda Igreja Presbiteriana. Pedimos ao Senhor que realize a obra da salvação no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus, concedendo, Pai, um novo coração, e tudo isso para o Teu louvor, Tua honra, Tua glória, em nome de Jesus. Nós queremos orar pela Alessandra Dias, que tem acompanhado as transmissões, os estudos da Palavra do Senhor aqui na Segunda Igreja Presbiteriana, por meio das transmissões na internet. Que o Senhor abençoe a família dela também, preserve, livre de todo mal, e todos os demais visitantes, aqueles que têm vindo ao culto no prédio da igreja ou aqueles que têm acompanhado pela internet. O que nós pedimos é que o Senhor, ó Deus, possa agir no coração de cada um, com graça, com amor, e transformar a vida de cada um, livrando do mal, dando um novo coração. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, vamos cantar ao nosso Deus? Vamos adorar o Senhor nesse instante com 2 cânticos. Vamos cantar ao Senhor. Chamando já, marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar, cumprindo ordem santa do bom Salvador. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real avante. Sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer
executai, entoai louvores altos, avançai. Levemos luz aos povos e nações pagãs que vivem longe, além do imenso mar. Oh, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marchar sim avante, marchar sim erguendo o seu pendão real. Avante, sim avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, e vem no teu dever cumprir. A todos faze a Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar sim avante, marchar sim erguendo o seu pendão real. Avante, sim avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, no qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória, honra e louvor terá. Marchar sim avante, marchar sim erguendo o seu pendão real. Avante, sim avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
direção. O sol melial, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, está aqui, Jesus. Está aqui, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Queridos irmãos, nós iremos fazer a leitura agora, lá em Tiago, capítulo 5, verso 13 até o verso número 18. A palavra do Senhor diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. O verso número 13 nos fala sobre a necessidade de orarmos quando houver entre nós irmãos que estão em sofrimento. Também o verso número 14 fala sobre a oração, e o verso número 15 também, orarmos em favor daqueles que estão enfermos, pois o Senhor nosso Deus, com o seu poder eterno, pode curar. Realizou inúmeras curas
nos evangelhos nós vemos as narrativas, nos nossos dias também vemos o Senhor curando pelo seu poder e graça, e devemos continuar insistindo, orando ao Senhor para que aqueles que estão sofrendo ou estão com alguma enfermidade sejam tratados pelo nosso Deus. O verso número 16 fala a respeito de nós não guardarmos o pecado, mas confessarmos uns aos outros as falhas, os erros que cometemos uns contra os outros. Devemos clamar perdão a Deus e confessar ao nosso irmão quando falhamos com ele, para podermos ter também comunhão com ele e voltarmos a ter um relacionamento correto e próspero. Diz o verso número 16: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O finalzinho do verso 16. E nós cremos assim. E o verso 17 apresenta o exemplo de Elias, que era alguém semelhante a nós. Também tinha os seus erros e falhas, mas ele orou ao Senhor com insistência, com instância, pedindo ao Senhor que não chovesse sobre a terra, e de fato o Senhor lhe atendeu a oração. Depois clamou ao Senhor para que Deus enviasse chuva, e também o Senhor atendeu a sua oração. Todo o texto reforça a oração, ressalta a oração. Nós somos fracos e falhos, mas devemos interceder pelo nosso próximo e por nós mesmos. Vamos fazer isso neste momento. Maravilhoso Deus, agradecemos porque em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Agradecemos porque em Cristo nós podemos nos aproximar do Senhor, que é santo, justo e verdadeiro. Agradecemos porque em Cristo podemos colocar diante do Senhor as nossas necessidades próprias e também as dos nossos irmãos, aqueles que estão sofrendo por alguma circunstância, aqueles que estão enfrentando enfermidade. Santo Deus, imploramos ao Senhor que conceda força àqueles que estão debaixo da aprovação, que estão enfrentando a tribulação. Que o Senhor fortaleça o coração de cada um para enfrentar a tempestade confiando no Senhor. E se agradar do Senhor, livra-os, ó Pai querido, da tempestade. Nós pedimos ao Senhor por aqueles que estão também enfermos, tomando medicações, e já há algum tempo com dores. Nós temos insistido, Pai, pedindo ao Senhor pela vida da Dona Maria Amélia, nosso irmão Sobrinho, Dona Ilka. Também, querido Deus, oramos pela vida da Dona Gisa, Dona Cleusa, seu Antônio Jacomete, os nossos irmãos mais idosos, mais enfraquecidos. Temos pedido ao Senhor pela vida da Dona Cindy, a vida do Homero, pela vida da Luciana. Querido Deus, pedimos ao Senhor que trabalhe na vida deles com graça, restaurando a saúde, aliviando as dores, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor não mudou, tem todo o poder e pode curar, e o Senhor tem atendido as nossas orações, e nós suplicamos que o Senhor continue sendo bondoso e ajudando a todos estes que estão enfrentando a enfermidade. Pedimos ao Senhor, Pai, que os preserve de terem um contato com este vírus que tem, ó Deus, incomodado o mundo e causado males terríveis. Que o Senhor os preserve, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre. Pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa irmã, Dona Clarice, que o Senhor possa ajudar, ó Pai querido, com relação à pressão,
possa se normalizar, Dona Wanda, família dela também, com as limitações físicas. Deus eterno, abençoa a cada um em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, a escola dominical, cada professor, cada aluno, que possamos nos reunir, Pai querido, com alegria de aprender da tua palavra. Tantos irmãos não têm essa oportunidade, nós temos. Possamos então abraçar esta oportunidade com alegria e satisfação, e ao levantarmos termos, ó Pai querido, a satisfação de virmos à casa do Senhor para aprendermos do Senhor. Abençoa, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, as nossas crianças, para que cresçam diante do Senhor, aprendendo do Senhor. Não permita que elas venham a se desviar do Senhor. Pedimos ao Senhor pela vida do Jonathan, a vida da Renata. Temos estudado a tua palavra com eles. Pedimos ao Pai querido que o Senhor continue firmando o coração deles em ti, e que o Senhor, ó Pai, possa livrá-los de todo mal, ajudá-los naquilo que eles têm proposto nos seus corações. Rogamos a bênção do Senhor, querido Deus, sobre os diáconos e os presbíteros da tua igreja. Rogamos a bênção do Senhor sobre a futura eleição que teremos para oficiais. Que o Senhor trabalhe no coração de cada servo do Senhor, aqueles que irão, ó Deus, se candidatar, aqueles que irão votar, que o teu nome seja glorificado, que o Senhor possa levantar aqueles que o Senhor mesmo desejar. Nós pedimos ao Senhor, querido Deus, que abençoe as obras realizadas, as atividades realizadas na tua igreja, na tua casa, que sejamos bem-sucedidos na presença do Senhor, nos firmando em ti. Aqueles que estão à procura de trabalho, pedimos ao Senhor que abra portas de emprego. Pedimos ao Senhor pela nossa liderança política aqui na cidade, no nosso país. Ó Deus querido, ajuda-nos a vencer essas dificuldades econômicas e também esta pandemia. Já agradecemos porque as notícias que temos é de que a situação está muito melhor do que estava. Estamos caminhando para sair desta situação mais delicada. Então, louvamos ao Senhor e agradecemos porque o Senhor tem nos ouvido, atendido às nossas orações. Continue conosco, alimentando-nos e firmando-nos em Ti, para que em todas as circunstâncias sejamos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos amados, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Queridos, nós temos um anúncio a fazer, se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira, então, próximo mês de outubro, próxima quarta-feira, a semana que vem, nós iremos retomar as atividades aqui no templo da igreja. Já retomamos o culto no domingo, retomamos a escola dominical e agora, se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira teremos um momento de orarmos juntos aqui também na igreja. Continuaremos tomando todas as medidas necessárias de cuidado. Ore, continue orando pelas eleições de oficiais na nossa igreja, continue orando uns pelos outros e que Deus conceda a você um restante de semana abençoado. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.